Olá, espero que estejam aproveitando o 8º Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção, o nosso SAEP. Eu sou o professor Erlandi de Souza Andrade, da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Sou o coordenador geral do SAEP e tenho o prazer de estar aqui com vocês nesta sessão técnica. Como já abordei na abertura do evento, o objetivo do SAEPRO é promover o intercâmbio científico e tecnológico entre os acadêmicos e profissionais da área de engenharia de produção e outras áreas correlatas. E nesta sessão técnica, dividida em 3 partes, apresentaremos os resumos expandidos, submetidos e aprovados. Todas as apresentações foram previamente gravadas por seus autores e compiladas nesta apresentação. Posteriormente, os trabalhos serão publicados nos anais do evento. Desejo a todos um ótimo SAEPRO. Aproveitem. Olá, sou Mauro Campelo. Vou apresentar o trabalho Desafios e Soluções na Gestão de Hortifruti, estratégias para minimizar perdas e garantir qualidade. Os autores são Israel Zacarias Maciel, Laura Mateus de Carvalho e Ryan Rafael Silva Lima, orientados por mim. O setor de hortifruti atua com alta circulação de clientes nos mercados em geral. Por outro lado, apresenta altas perdas no mesmo segmento. Para minimizar tais perdas, políticas e procedimentos mais robustos são necessários, principalmente em setores com produtos perecíveis, caso dos hortifrutis. Então, vários fatores causam essas perdas: a temperatura indevida, a umidade, a iluminação, a contaminação direta e cruzada. Quais são os benefícios esperados? Prolongar a vida útil dos produtos, promover a segurança alimentar, reduzir desperdícios no setor e aumentar a satisfação dos clientes. Os objetivos: identificar práticas eficazes para a qualidade de hortifruti em mercados e supermercados. O método utilizado para essa pesquisa inclui revisão bibliográfica qualitativa, com literatura especializada, artigos, sites, entre outras fontes pertinentes ao tema. Entre os fatores que afetam a qualidade e vida útil dos hortifrutis, podemos destacar reações enzimáticas, insetos, doenças, taxa de respiração e sensibilidade ao etileno e danos físicos. Influência da temperatura, umidade e luz na qualidade. Em termos de contaminação e higiene, podemos se destacar a importância da higiene na colheita, no manuseio pós-colheita. As principais agentes contaminantes são, entre alguns, a salmonela, a shigella, e os Staphylococcus aureus, entre outros. Fatores de contaminação. Primeiro, destaque-se o agrupamento incorreto, que envolve misturas. O peso excessivo, danificando os produtos mais embaixo. Iluminação inadequada, tanto excessiva quanto falta de iluminação. A umidade e o excesso de oxigênio. Algumas práticas e estratégias eficazes identificadas na pesquisa são: implementação de gestão rigorosa e procedimentos padronizados, controle de temperatura, umidade, iluminação, separação adequada, sensibilização ao etileno e treinamento de colaboradores e o layout dos produtos. Em termos de impacto da implementação, temos redução dos desperdícios, melhoria da eficiência operacional, aumento da competitividade e rentabilidade, investimentos contínuos e satisfação dos clientes, o que é muito bom. As perdas do setor de hortifruti são um desafio significativo para os supermercados. A qualidade dos produtos hortifruti é essencial para a redução de custos e desperdícios, além da satisfação dos consumidores. Aqueles que investem em estratégias robustas e inovadoras estarão bem mais posicionados também para enfrentar os desafios do mercado, garantir a segurança alimentar e aumentar a fidelidade dos clientes.
As palavras-chave da pesquisa são conservação, contaminação cruzada, hortifruti e segurança. Em relação às referências, estão todas no corpo da pesquisa. Recomendo uma boa leitura e grato pela atenção. Vou apresentar o trabalho A Logística Reversa como estratégia para integração da sustentabilidade nos negócios e redução de custos de estoque. As autoras são Francisca das Chagas Ramos Rosa, Larissa Vieira dos Santos e Vitória Aparecida Gonçalves Silva, por mim orientadas. O cenário atual mostra um consumidor mais atento e exigente quanto às práticas sustentáveis. Por outro lado, existe uma pressão sobre as empresas para se alinharem às expectativas do mercado. Existe também uma evolução de hábitos de consumo e uma demanda por produtos e serviços sustentáveis. Temos aspectos legais. A Lei 12.305, de 2020, referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde destaca fortemente o conceito e a importância da logística reversa. A logística reversa desponta como uma das estratégias mais aplicáveis e validadas para atingir esse equilíbrio entre extração de recursos naturais e descartes indevidos. A logística reversa partilha processos com a logística tradicional, abrangendo toda a cadeia de suprimentos, desde a aquisição de matérias-primas até a entrega ao consumidor final. Dentro da logística reversa, destaque-se que o objetivo primordial é recuperar o valor dos materiais descartados após o consumo ou produção, reincorporando-os ao ciclo produtivo com redução da necessidade de novas matérias-primas, e geram novas fontes de receita, otimizando o custo de estoque e promovendo a economia circular. Objetivos. Como a logística reversa pode auxiliar na eficiência de custo de estoque? Busca de vantagem competitiva para as empresas com o uso da logística reversa e os principais desafios na implementação. A metodologia utilizada para essa pesquisa inclui revisão bibliográfica qualitativa, com literatura especializada, artigos, sites, entre outras fontes pertinentes ao tema. A integração dos membros da cadeia de suprimentos gera valor para as empresas, tá? Fornecedor, com fábrica, com os distribuidores, o varejo até o cliente. Essa integração gera valor para as empresas que compõem a cadeia. A reintegração de produtos devolvidos e materiais recuperados ao longo do ciclo produtivo otimiza estoques e melhora a eficiência operacional com redução de despesas. Redução de custos. Com isso, você tem uma redução de custo de inventário, redução de custo na produção, porque entra o material reciclado, e gestão de resíduos, que tem um custo significativo, não só para as empresas, como para os governos. Vantagem competitiva. A logística reversa acaba gerando uma fonte de lucro direto e indireto, é uma inovação e dá uma melhor compreensão do negócio. A implementação envolve a integração, reeducação, começar a definir indicadores e um planejamento mais amplo. A logística reversa inclui a implementação de centros de triagem, onde os produtos devolvidos são avaliados para determinar se podem ser reciclados, revendidos ou descartados adequadamente, além de processos para o recondicionamento de produtos recuperáveis e reciclagem de material, segundo Leite, 2017. Criar estratégias de logística reversa leva a uma melhor compreensão do ciclo de vida total do produto comercializado, aumento do conhecimento sobre os aspectos apreciados pelo consumidor e a constante inovação para desenvolver produtos que serão modelados para resistir à construção, consumo, descarte e recuperação de valor, segundo Whitman, 2019. Considerações finais. Considerando o impacto significativo das mudanças nos hábitos de consumo, a crescente demanda por produtos sustentáveis e as exigências legais cada vez mais rigorosas em termos de preservação ambiental, a adoção da logística reversa se torna uma estratégia essencial para as empresas modernas. A logística reversa não apenas atende
questões ambientais e legais, mas também representa uma oportunidade tangível para impulsionar a eficiência operacional mediante o contínuo aperfeiçoamento de seus processos, reduzir custos e fortalecer a imagem da marca. A importância da logística reversa para a sustentabilidade e competitividade da empresa é significativa. A logística reversa previne penalidades para a empresa de acordo com a legislação vigente. Gera benefícios econômicos, ambientais e sociais. E tem a ver com sustentabilidade. A logística reversa não é apenas uma estratégia operacional, mas sim um compromisso maior com um futuro sustentável e próspero. As palavras-chave do trabalho são logística reversa, redução de custo, vantagem competitiva. Em relação às referências, elas estão no corpo da pesquisa e vale a pena dar uma olhada. Obrigado pela atenção. Olá, sou Mauro Campelo. Vou apresentar o trabalho Mulheres Empreendedoras, Atuação e Participação no Comércio Exterior. O trabalho é de autoria de Júlia Moreira Santana, Letícia de Souza Silva, Lígia Magalhães Ribeiro, orientadas por mim. É amplamente reconhecida a importância do comércio exterior para o Brasil, tanto pelo crescimento e relevância dessa atividade na economia. Em 2023, o Brasil registrou mais de 28 mil empresas atuando na exportação, um recorde comparado com o ano anterior. E o maior crescimento entre 2022 e 2023 foi verificado nas regiões Norte e Centro-Oeste. Porém, apenas 14% das empresas apresentavam parcela maior de sócias, né? A pergunta que ficou no ar: por que tal participação é tão baixa? Para a maior participação feminina, foram desenvolvidos 2 programas pelo governo: Elas Exportam e Mulheres e Negócios Internacionais. Os objetivos são: o objetivo geral, analisar o cenário atual da participação das mulheres no comércio exterior brasileiro e compreender o impacto e a importância dos programas destinados a promover a atuação delas nessa atividade. Os específicos: apontar a disparidade social entre homens e mulheres em um contexto nacional e global. Descrever dados que quantifiquem a desigualdade entre homens e mulheres no comércio exterior, discorrer sobre o desafio para atingir a equidade e sobre a necessidade de mais projetos e apresentar os programas ou projetos governamentais que foram criados. A metodologia utilizada na pesquisa é uma revisão bibliográfica qualitativa, com literatura especializada, artigos, sites, entre outras fontes pertinentes ao tema. O comércio exterior gera aumento de receita e escala de produção, bem como aquisição de conhecimento, acesso a novas tecnologias e oportunidades de negócios. O Brasil registra 21 milhões e meio de empresas, sendo 28.500 empresas exportadoras, e 14% possuem parcela feminina maior que a masculina nos quadros societários. Segundo o Global Gender Gap Report de 2023, serão necessários 131 anos para se eliminar a desigualdade entre mulheres e homens. Em 2022, as mulheres ocupavam somente 1/3 dos cargos de liderança nas empresas. Em alguns setores, como tecnologia, agricultura, manufatura, transporte, cadeia de suprimentos e infraestrutura, elas representavam uma absoluta minoria. 17 países eliminaram 95% da diferença de gêneros ao longo dos últimos anos. O Brasil ocupa a 57ª posição entre 146 países avaliados. O foco do governo é ter uma política nacional de cultura exportadora, uma desburocratização de processos e um comércio mais inclusivo. O programa Elas Exportam está nos destaques da Política Nacional de Cultura Exportadora. Tem benefícios alinhados à Estratégia Nacional de Propriedade Industrial e é uma parceria entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, e a International Chamber of Commerce. Já o programa Mulheres e Negócios Internacionais tem o objetivo de ampliar a quantidade de empresas brasileiras lideradas por mulheres. Ele envolve a capacitação e a promoção comercial.
também inclui ações, inteligência de mercado e participação em eventos e rodadas de negócio. Desenvolvimento de habilidades socioemocionais, fundamentais para a atividade. Considerações finais. O comércio exterior contribui para o desenvolvimento social e econômico. Conclui-se, em suma, que a disparidade é uma realidade em todo o mundo, e isso não se abstém do comércio exterior, em diversos setores. Os 2 programas citados contribuíram positivamente para o aumento do número de mulheres na atividade. Projetos em atividades correlatas devem ter continuidade. Devem ser criados outros programas que atinjam uma maior parcela de mulheres em todo o país. As palavras-chave do trabalho são comércio exterior, empreendedorismo, igualdade e mulheres. As referências estão no corpo da pesquisa e vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado. Olá, sou Mauro Campelo. Vou apresentar o trabalho Sustentabilidade na Indústria Cosmética, Produtos Veganos e Estratégias ESG. A autora é Vitória Custódio Evangelista, sob minha orientação. A indústria cosmética vem num processo de crescente demanda e os consumidores buscam inovações. Também, uma outra preocupação desse segmento são os impactos ambientais. Tá? Então, promover práticas sustentáveis é algo que as empresas do setor focam em relação à responsabilidade ambiental, social e econômica. A atenção ao meio ambiente é muito importante. Uso de ingredientes naturais é um ponto a destacar e embalagens recicláveis, causando o mínimo de impacto possível. Ou seja, as empresas praticam uma produção mais eficiente e eco-friendly. A transparência também é importante, pois os consumidores desejam saber o que eles estão usando. Estratégias sustentáveis geram confiança nos consumidores e um crescimento recorrente. O objetivo é analisar os produtos veganos e sua relação com a inovação e sustentabilidade. Como o conceito ESG está inserido nesse processo e que outros aspectos ambientais estão relacionados. A metodologia de pesquisa inclui uma revisão bibliográfica qualitativa com literatura especializada, artigos, sites, entre outras fontes pertinentes ao tema. Entre os resultados e discussões, destacamos: a cosmetologia é a ciência que trata do estoque e produção de produtos cosméticos, sejam eles de natureza física, química, biológica ou microbiológica. O uso de substâncias aromáticas dá uma individualidade aos produtos. Essa individualidade é uma personalização que os clientes querem. A combinação para isso usa-se combinação de diferentes matérias-primas. Produtos veganos é uma tendência no mercado, não só o produto vegano, como o veganismo. Tá? Desenvolvimento tecnológico. As descobertas em todos os campos da ciência, com o uso de elementos naturais, vêm se desenvolvendo. Crescimento econômico e falta de gestão dos recursos. Por isso, busca-se uma economia verde, considerando variáveis ambientais na produção, entre elas baixa emissão de carbono e uso racional dos recursos, sem uma exploração excessiva e com cuidado com os resíduos. O modelo de produção, então, considera a utilização dos recursos de forma eficaz, reduzindo a desigualdade social e inclusive. O ESG, a gente vai destacar uma frase aqui, de Mônica Kruglianskas, da FIA Business School. Ninguém é 100% sustentável. No entanto, demonstrar progresso e aprimoramento já transmite uma imagem positiva aos clientes, fortalecendo sua reputação no mercado. O ESG se relaciona diretamente com a sustentabilidade. O E de ambiental, o S de social, já são 2 dos 3 pilares da sustentabilidade. Outro destaque em relação à sustentabilidade é a meta 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que se refere ao consumo e produção sustentáveis, algo bem focado nas empresas desse segmento.
Além disso, uma pesquisa de 2019 mostra que 87% dos brasileiros entrevistados preferem empresas com práticas sustentáveis e 70% não se importam em pagar mais por esses produtos. Entre as considerações finais, destacamos: os produtos veganos estão impulsionando a inovação e sustentabilidade na indústria de cosméticos, destacando a demanda por produtos orgânicos e práticas empresariais conscientes. As empresas brasileiras estão adotando os conceitos de ESG, tornando-se mais resilientes e melhorando sua reputação, além de reduzir custos. Práticas ESG demonstram compromisso com a sustentabilidade, construindo confiança e lealdade. Empresas como a Natura e a Gradal lideram com produtos sustentáveis, investindo em inovação para minimizar o impacto ambiental. A conscientização sobre sustentabilidade está promovendo mudanças no setor, que agora usa tecnologias inovadoras e economia verde para criar produtos de qualidade, estabelecendo assim um padrão de excelência e oferecendo vantagens competitivas no mercado global. As palavras-chave do trabalho são cosméticos, ESG, inovação, sustentabilidade. As referências estão no corpo da pesquisa. Eu recomendo uma leitura. Vale a pena. Muito obrigado pela atenção. Olá pessoal, eu me chamo Diane Martins e eu vou apresentar o resumo sobre a aplicação do método 5S no estoque de uma empresa de entregas. Esse resumo foi escrito por Andressa Silva, Cristiana Maria, Thiago Magalhães e eu. Bom, para contextualizar, Silva traz que o 5S é um programa de gerenciamento participativo, que quando promovido de maneira rigorosa, traz benefícios organizacionais para todos os setores da empresa, proporcionando assim um ambiente de trabalho organizado, seguro e com maior qualidade e otimização da produtividade. A sigla 5S deriva de 5 palavras japonesas. O seiri, ou arrumação, que tem como objetivo organizar e dispor de um local adequado para armazenamento dos materiais de forma acessível. O seiton, ou ordenação, sugere a organização, definição e disposição dos locais corretos para os materiais. Já o seiso, ou a limpeza, tem como característica principal a manutenção da limpeza da área. O seiketsu, ou o asseio, se trata da manutenção das condições de trabalho, com foco na saúde do colaborador em níveis físicos, mentais e emocionais. E, por fim, o shitsuki, ou autodisciplina, que é o S que tem como objetivo manter todos os outros sensos funcionando corretamente, mudando assim o comportamento dos colaboradores em prol da criação de uma cultura. O objetivo desse resumo foi aplicar o 5S a fim de se criar uma cultura organizacional e melhorar o espaço disponível em uma empresa de serviço de entrega. O principal problema que levou à aplicação do método foi a desorganização e a falta de padronização no local. Os colaboradores identificaram a dificuldade de encontrar os materiais, a falta de um sistema de gerenciamento eficiente e o atraso nas entregas. Para isso, foi utilizado um método em etapas. Inicialmente, preparado um checklist com base nos 5S, onde foram utilizadas perguntas-guias para análise dos pontos de melhoria. Além disso, foi realizada uma pesquisa de satisfação com os colaboradores responsáveis pelo estoque. E com os resultados obtidos, observou-se a necessidade da criação de um novo layout do ambiente. Então, considerando os materiais com a maior movimentação e as quantidades de produtos em estoque, o espaço foi reorganizado por meio de um sistema de estocagem livre. Seguindo assim as etapas do S, iniciamos com a arrumação, onde foram removidos os materiais sem utilidade, liberando o espaço e contribuindo para o ambiente mais seguro e eficiente. Na etapa da ordenação, foi feito o layout do estoque, que leva em conta o grau de movimentação dos itens. Os itens de alta rotatividade foram reposicionados para reduzir a necessidade dos descartes e outros equipamentos auxiliares. Também foi feita a segregação dos itens de alimentação e limpeza em áreas distintas, melhorando assim a circulação do ambiente e facilitando o acesso aos materiais. Essa estratégia não só maximizou o uso do espaço, mas também diminuiu o risco de acidentes. Na etapa da limpeza, ocorreu a eliminação da sujeira, do lixo e dos objetos quebrados, e também dos que não eram utilizados, o que resultou num ambiente mais seguro e agradável, o que é crucial para a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Também foram sugeridas pequenas reformas para eliminar os riscos de acidentes. Na etapa do asseio, foi criado um mapa visual do estoque, e as prateleiras foram reorganizadas e etiquetadas com letras e números, seguindo uma sequência lógica. Esse sistema não apenas otimizou a busca por os itens, mas também serviu como um guia prático para os novos colaboradores. E, por fim, na etapa da autodisciplina, houve a criação de comunicados e placas informativas que detalham os procedimentos para serem realizados corretamente, enfatizando sempre a importância de manter o espaço sempre organizado. E, por fim,
Também fizemos uma comparação com o trabalho desenvolvido por Vares, Togiani e Motoka, de 2023, onde eles combinaram o 5S com Design Thinking e demonstraram uma redução significativa no desperdício, reduzindo a 1/5 do valor original, comprovando que esse tipo de design, além de integrar de forma eficiente ao 5S, amplifica os seus resultados, podendo ser utilizado para otimizar ainda mais os processos de implementação da ferramenta. Nas considerações finais, foram sugeridas melhorias de reformas para a ferramenta 5S ser aplicada de forma concreta, assim como a realização de palestras para conscientizar a equipe sobre a importância da manutenção do ambiente organizado e limpo. Foi possível também obter o feedback dos colaboradores responsáveis, observando as melhorias significativas no aproveitamento de espaço, aumento da eficiência e ergonomia na movimentação dos itens, ficando, então, a cargo da gestão a responsabilidade de manter uma vistoria periódica do funcionamento dessa ferramenta. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Felipe Matos Piedade e eu vou apresentar o resumo expandido do trabalho E-Commerce, propostas de melhoria nos objetivos de desempenho da logística reversa de lojas de vestuário online. O trabalho foi desenvolvido com um grupo composto por Cássia, Felipe, Gabriel, Isaías, Lucas e Vinícius, através da disciplina de projeto de fábrica. O conteúdo a ser abordado envolve a contextualização do assunto, assim como a problemática, o objetivo deste trabalho, o método, os resultados e discussões obtidos e as considerações finais. Bem, falando dos objetivos de desempenho, os objetivos de desempenho são aqueles que as empresas visam alcançar em ordem de obter maior lucratividade, aumentar a sua receita de vendas. São objetivos que impactam diretamente em como o cliente vê a empresa. Esses objetivos são comumente classificados em 5: a qualidade, a velocidade, a confiabilidade, os custos e a flexibilidade de suas operações. Agora, a logística reversa. A logística reversa é justamente o retorno ou a reinserção do produto final após seu consumo no ciclo produtivo, novamente. Portanto, uma logística reversa eficiente e bem gerenciada pode ajudar a empresa a trazer mais valor à sua operação, melhorar a imagem da empresa com a pegada de sustentabilidade, assim como reduzir o impacto ambiental de suas operações. Agora, trazendo a problemática focada no varejo de vestuário. Bem, o varejo de vestuário ele compõe uma parte significativa da receita produzida por toda a cadeia de moda. Durante a pandemia, este setor, através de sites e e-commerce, teve um aumento de 16%, principalmente no Espírito Santo e Paraná, ou seja, nas regiões Sudeste e Sul. Apesar disto, o setor enfrenta uma alta taxa de devoluções, podendo chegar até 25%. Isso afeta diretamente a lucratividade e está ligada principalmente aos problemas de tamanho, qualidade e o retorno do produto à cadeia produtiva. Bem, hoje em dia os controles existentes envolvem tecnologias de prova virtual, políticas de trocas flexíveis, parcerias logísticas com correios ou transportadoras, assim como revenda ou destinação dos itens devolvidos. O objetivo desse trabalho é trazer uma revisão da literatura referente aos temas objetivo de desempenho, logística reversa e e-commerce, de modo a levantar oportunidades de melhoria para o setor de varejo de vestuário online. O método a ser utilizado é uma pesquisa do tipo exploratória, onde foi feita uma extensa revisão da literatura para a definição dos conceitos utilizados. Também foi feito, de forma descritiva, a definição das características do setor de vestuário. Agora, os resultados e discussões obtidos até o momento são: bem, a gestão operacional, rastreamento e organização de centros de distribuição é essencial para o sucesso da logística reversa. Ou seja, a logística reversa depende de uma boa gestão logística no todo. A alta variedade de produtos e dispersão geográfica exige parceria com correios e transportadoras, justamente para gerenciar
essas operações logísticas e reduzir os custos destas. Os investimentos em tecnologias de simulação de tamanho, políticas de troca flexíveis e reutilização dos itens devolvidos podem ser oportunidades de melhoria para o setor. Agora, como considerações finais, temos que aplicar os 5 objetivos de desempenho na logística reversa traz, de fato, diferencial competitivo para o setor de vestuário. O investimento em processos inovadores melhoram a experiência do cliente, reduzindo cancelamentos por problemas de produto. A gestão eficiente minimiza os impactos financeiros da devolução, promove um consumo mais consciente e, consequentemente, também sustentável. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Matheus Diniz de Jesus e hoje eu vou estar apresentando para vocês a pesquisa intitulada O Engenheiro Negro e a sua trajetória no Brasil após a abolição. O presente trabalho, com ênfase em pesquisa étnico-racial, investiga a trajetória do homem negro após a abolição e sua introdução no mercado de engenharia industrial, caminhando entre os pilares de acesso à educação e metodologicamente com projeções quanti-qualitativas de sua permanência ou saída do setor de engenharia. O problema central reside na dificuldade de acesso à educação, agravada pelo racismo estrutural, que influencia diretamente na evasão escolar e, posteriormente, na participação reduzida de negros no curso de engenharia. Como lacuna de conhecimento, nós temos a ausência de estudos aprofundados que examinem de forma sistemática os efeitos do racismo pré- e pós-abolição nos cursos de engenharia e no mercado de trabalho associado. E também uma escassez de dados empíricos sobre a trajetória do homem negro dentro desse setor, o que acaba dificultando uma compreensão mais detalhada dos desafios enfrentados. Por se tratar de uma pesquisa incipiente, pretende como objetivo geral compreender as marcas geradas pelo racismo pré- e pós-abolição no que se refere aos cursos de engenharia e, consecutivamente, em seu mercado de trabalho, além de explorar as variáveis dos cenários ao longo da caminhada do homem negro até sua chegada no mercado de engenharia. Como objetivo específico, procuramos desenvolver e aplicar instrumentos de pesquisa de opinião direcionado à comunidade acadêmica para a coleta de dados sobre a vivência de estudantes negros. Também interpretar os dados coletados para estimular debates sobre o futuro da população negra dentro da engenharia e avaliar a correspondência entre os dados estatísticos de órgãos de pesquisa e a realidade vivenciada pelos estudantes negros no curso de engenharia. O estudo adota a pesquisa exploratória como metodologia de pesquisa, que é validada por Cerro, com o objetivo de formular hipóteses preliminares para investigações futuras, proporcionando uma familiarização aprofundada com o fenômeno em análise. A coleta de dados será realizada pelo Google Forms e aplicada aos estudantes da UESC Resende. O objetivo da pesquisa de opinião é investigar a percepção do estudante sobre o mercado de engenharia, considerando os desafios relacionados à educação e ao mercado de trabalho para a população negra dentro desse setor. Como base metodológica, nós temos a abordagem quantitativa e qualitativa com o filtro D. Na quantitativa, utilização de técnicas de análise estatística para gerar gráficos de barras e linhas, possibilitando identificações de padrões e tendências nas respostas dos estudantes, uma análise de experiência e desafios enfrentados pelos estudantes negros no ambiente da engenharia e realizar a projeção de tendências para o mercado de trabalho da população negra, com base nos dados fornecidos pelo DISE. Na qualitativa, será utilizado para explorar as nuances da experiência subjetiva dos estudantes, proporcionando uma compreensão mais detalhada e profunda do objeto analisado, e também com uma complementação dos dados quantitativos com interpretações que envolvam as dimensões humanas e sociais das experiências relatadas. Essa comparação de perspectivas será através da realização de uma comparação crítica entre a percepção dos estudantes da Faculdade de Tecnologia da UERJ e os dados em análise apresentados no estudo de Almeida, visando alinhar expectativas atuais com o cenário projetado para o mercado de trabalho. Dados oficiais no sistema Confere-CREA não apresentam informações detalhadas sobre o perfil racial dos profissionais de engenharia. Pretos e pardos representam 54% da população, mas têm presença marginalizada dentro desse setor. Nos cursos de engenharia, a representação de pretos e pardos não ultrapassou 40% segundo o IBGE em 2018. De acordo com a PNAD contínua, entre 2012 e 2017, aproximadamente 81% dos engenheiros eram não negros. Esse padrão estrutural reforça a hipótese que a branquitude é uma construção que perpetua privilégios. Apenas 1 em cada 48 trabalhadores negros está em cargo de gerência, enquanto pessoas não negras a proporção é de 1 a cada 18. No segundo trimestre de 2023, negros ganhavam em média 39,2% a menos que os não negros,
e quando consegue ocupação, as condições de inserção dos negros são mais favoráveis. Algumas das dificuldades pós-abolição, conforme Fortunato, os escravizados enfrentaram grandes dificuldades para sobreviver após a libertação. De acordo com Feijó, destaca-se a condições objetivas de disputa no mercado de trabalho entre raça e gênero, aonde são desfavoráveis para a população negra. E segundo Pereira, muitos escravizados permaneceram nas mesmas propriedades, trabalhando em troca de moradia e alimentação, o que perpetuou a racialização das relações sociais. Estamos historicamente marcados pelo racismo através das desigualdades sociais persistentes, desafios educacionais e obstáculos na carreira. As marcas geradas pela história refletem na contemporaneidade e caminham até a saída do negro do mercado de trabalho, considerando a entrada desse indivíduo nas formalidades trabalhistas. Essas são nossas referências, todos autores negros e dados do governo. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Obrigado. Evidenciado através da pesquisa científica é de que a indústria automotiva tem sido cada vez mais influenciada por muitas tendências tecnológicas globais, muitos aspectos que vêm substituindo as metodologias clássicas, as abordagens tradicionais e empíricas que a indústria automotiva sempre adotou como forma de resolução de problemas. Nesse momento, a indústria automotiva, assim como diversas outras áreas, tem adotado uma coleta sistêmica de dados. Isso sempre com foco na melhoria dos fluxos de trabalho da manufatura, também na garantia de qualidade e numa melhoria, numa otimização contínua dos processos conduzidos dentro dessas empresas e dessas companhias. Esses dados que são coletados, eles podem continuamente variar entre registros que são feitos apenas no papel, os dados que não consideramos como dados digitais, até sistemas digitais muito mais avançados, sistemas compreensivos, capazes de elaborarem e proverem resultados estatísticos de forma mais automatizada e pré-programada. Com isso, essa pesquisa ela tem como objetivo principal descrever quais são as principais fontes de dados que hoje estão disponíveis dentro de uma fábrica automotiva, a qual foi objeto desse estudo, descrito aqui por esse resumo expandido, e também fazer uma breve avaliação de qual é o potencial para que o método OEE seja implementado. Então, na abordagem de um framework, a ideia principal e o objetivo principal é verificar a possibilidade da implementação do método. Ao fim dessa análise e com a eventual implementação, que vai ser o objetivo final de um trabalho muito maior, espera-se poder medir continuamente e também padronizar quais são os níveis de disponibilidade, desempenho e qualidade dessa linha de produção, dimensões principais abordadas pelo método de eficiência global de equipamentos, o OEE. E também esse estudo avalia qual é a adequação dos processos de coleta de dados hoje existentes nessa companhia, também em termos de segurança da informação e de confiabilidade dos dados. O método utilizado, já mencionado, o OEE, pretende avaliar o desempenho da linha de produção, tratando essa linha como se fosse o próprio equipamento, foco do estudo. E as três dimensões-chave do método OEE são abordadas. Disponibilidade, basicamente analisando a duração dos turnos de trabalho, quais são as pausas programadas e qual o eventual tempo de inatividade da produção. O desempenho examina as metas de produção e também o rastreamento em tempo real da produção desses veículos. E, finalmente, a qualidade revisa os relatórios de conformidade e quais são os registros digitais de eventuais defeitos que foram identificados ao longo do processo produtivo. A fase inicial desse processo de governança desses dados revelou que existem 6 fontes distintas, todas exigindo diferentes graus de entrada manual de dados. 2 delas são totalmente baseadas em papel, 2 outras envolvem entrada de dados que são redundantes, criados em papel, mas também em sistemas digitais. Esses achados da pesquisa eles estão destacando algumas lacunas significativas numa atualização desses dados e também o risco de perda da informação
devido a uma intervenção humana. Esse projeto está propondo eliminar os registros em papel e introduzir estações de entrada digital ao longo da linha de produção, para de fato melhorar a precisão e a confiabilidade dos dados. Assim foi possível concluir que essa coleta e essa utilização bem-sucedida dos dados do processo industrial requerem um mapeamento que seja de fato muito abrangente, a documentação das fontes de dados e também das metodologias. Entender quais são as vantagens e as desvantagens de cada um dos cenários de coleta de dados se torna crucial para que a organização e a implementação desse projeto eficaz de governança de dados seja algo que traga os benefícios esperados. Essa pesquisa ela pretende também destacar a importância da transição para sistemas digitais, com esse foco de aumento de produtividade e uma tomada de decisão mais assertiva dentro da manufatura automotiva. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Aclas Dias. Atualmente eu sou graduando do curso de Engenharia de Produção na Univasf, que é a Universidade Federal do Vale de São Francisco, e hoje estou aqui para apresentar o nosso trabalho que tem como título o uso do método Analytic Hierarchy Process para a escolha de fornecedor de uma fábrica de panelas. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Aclas Dias, meus colegas José Gabriel, Rafael Nonato e Tiago Guimarães. O objetivo desse estudo foi, a princípio, aplicar um método HP para estruturar uma decisão em uma hierarquia clara e lógica. Segundo, avaliar alternativas de fornecedores com base nos critérios definidos. E, por fim, identificar qual o melhor fornecedor de discos de alumínio para uma fábrica de panelas de alumínio que foi analisada nesse estudo. Quanto à fundamentação teórica, esse trabalho foi desenvolvido principalmente com o uso do método HP. Então, o HP é um método de apoio à decisão multicriterial, um dos vários que existem, e a sua principal característica é a estruturação de um problema em uma hierarquia de critérios e subcritérios. Então, quanto à sua estrutura, há uma construção de hierarquia, como o nome já disse. Então, ela é composta por 3 níveis principais, sendo primeiro o objetivo, aquilo que se deseja buscar na análise, os critérios e, por fim, as alternativas que serão avaliadas. Quanto ao método de aplicação, é realizada uma comparação pareada e também há um nível de consistência da decisão. Nessa comparação pareada é utilizada a escala SAT, que é uma escala que vai do número 1 até o número 9, para quantificar o nível de importância de cada decisão, cada um dos pares. Então, a vantagem da sua aplicação tem várias, mas o que eu destaque aqui primeiro é a inclusão de dados qualitativos e dados quantitativos, que é possível fazer dentro do método, e também a estruturação clara do problema, permitindo que ele seja dividido em partes menores e mais fáceis de serem gerenciadas. Em relação ao método de pesquisa, primeiro utilizou-se o método HP para simplificar a comparação entre as alternativas, organizando as decisões em uma hierarquia com 3 níveis, que são o objetivo, critério e as alternativas. Segundo, foi feita a definição dos critérios e também a escolha dos fornecedores. E isso foi feito juntamente com o diretor da fábrica, que é o decisor. Então, os critérios definidos foram transporte, prazo, qualidade e preço. E os fornecedores avaliados são a Laminação Paulista, Fundalumínio e Laminor. Dessa forma, foi possível montar a estrutura do HP, formando a nossa árvore de decisão, como está demonstrado aí no fluxograma, com os 3 níveis de objetivo, critério e alternativas. Feito esse processo e já estruturado a nossa árvore de decisão, foi feita uma reunião com o decisor, que no caso é o diretor da empresa, para fazer aquele questionamento em relação a cada alternativa e em relação a cada critério, no caso a comparação pareada, para determinar o peso de cada critério e a avaliação de cada fornecedor para seguir com o procedimento dos cálculos da decisão. Seguindo para os resultados, nós temos, primeiramente, a tabela com os critérios que foram avaliados, no caso prazo, preço, qualidade e transporte. Então, é possível perceber que o critério qualidade teve a maior pontuação, com 0,68, então esse tornou o critério mais relevante e mais influente dentro da decisão. Além disso aí, nós temos o resultado final, que é o mais importante, que é o ranking das alternativas. Então, dentre as 3 alternativas que foram avaliadas, nós temos a Laminação Paulista em primeiro lugar, liderando. Em seguida, temos a Fundalumínio e, por fim, a Laminor, dentro do nosso ranking de qualidade de fornecedores. Então, sobre os resultados ainda,
nós obtemos que o melhor fornecedor do estudo foi a Laminação Paulista, porque ela obteve a maior pontuação dentre os fornecedores avaliados. Além disso, a qualidade foi o fator decisivo na escolha para obter a maior pontuação. E também em relação à consistência, a razão de consistência foi de 0,34, então isso valida a confiabilidade da decisão. Então, as considerações finais são que o método HP se mostrou eficiente para selecionar o melhor fornecedor, permitindo uma análise estruturada e objetiva. Além disso, essa pesquisa também destacou a importância de critérios como a qualidade e preço, que são essenciais para a satisfação e a sustentabilidade das operações da fábrica de panelas. E, por fim, esse estudo contribuiu como referência para decisões estratégicas em empresas de médio porte similares à fábrica de panelas que foi avaliada nesse estudo. E é isso, nossa apresentação. Muitíssimo obrigado. Bom, somos do Grupo AutoSync e aqui estamos apresentando um projeto que também é do nosso trabalho de conclusão de curso, que é um retrofit de uma bancada didática, situada aqui na Escola Senai Félix Guizardi. E esse projeto aborda técnicas de retrofit, então vamos utilizar dessas técnicas para trazer um equipamento que é obsoleto, mais próximo da realidade tecnológica atual. Bom, o equipamento hoje ele é controlado por um microcontrolador, que é ultrapassado e requer intervenções manuais constantes, ou seja, é preciso estar indo até o equipamento a todo momento para poder verificar os parâmetros dele. E no caso, para alterar esses parâmetros, tem que ser feita de modo manual e de maneira local também. Existe uma dificuldade de set points por se tratar de um controlador antigo, ter poucos recursos, difícil manuseio, e também a interface ali do painel não é amigável, o que dificulta, limita o controle das variáveis, o aprendizado e a experiência prática também. Bom, o nosso objetivo aqui é utilizar das técnicas de automação para poder trazer esse equipamento para a realidade de hoje e entregar algo que possa ser utilizado de maneira eficiente no ensino para os alunos. Então, a ideia é substituir esse controlador, que é antigo, repetindo, por um CLP, que vai nos dar um controle mais preciso. E via rede conectaremos um módulo remoto I/O, que esse vai ficar situado na máquina, para conectar sensores, válvulas, atuadores, para a gente ter uma leitura dessas variáveis de forma remota. E também instalaremos um IHM caso necessite de uma intervenção ou acompanhamento no local. Com isso, tornaremos o equipamento mais intuitivo e aproximando da realidade atual das indústrias. Bom, durante as etapas do nosso projeto, fizemos um diagnóstico inicial, levantando as limitações da bancada, constatamos que não havia documentação nenhuma da bancada, precisamos levantar esquemas elétricos para poder iniciar os trabalhos. Depois de estudar e fazer os levantamentos e análises, passamos para o desenvolvimento da solução, onde que verificamos que seria possível o uso do CLP, módulo I/O para fazer os controles à distância, e uma IHM para as alterações e acompanhamento no local. Após essas etapas serem concluídas, nós mesmos iremos fazer os testes dos equipamentos, verificamos os parâmetros e depois trazemos alguns alunos para poder fazer o uso do equipamento. E o nosso time vai analisar se ficou alguma limitação ou se realmente estamos entregando um produto que atende às necessidades da escola. Com isso, oferecemos um processo estruturado, atendendo os objetivos e facilitando o uso. Com isso, espera-se automação e precisão. Então, entregamos um equipamento com controle à distância e localmente, caso seja necessário, garantindo precisão e controle das variáveis. Espera-se também entregar um equipamento acessível aos alunos e que possa ser mais próxima da realidade e das práticas industriais modernas. Em eficiência, ganha-se agilidade e velocidade por não necessitar ir ao equipamento para poder monitorar um parâmetro ou ajustar para algum outro valor. Podemos fazer isso remotamente, flexibilizando o uso do equipamento. Então, a modernização elevará a qualidade do ensino e trazendo a realidade das tecnologias usadas nas indústrias brasileiras. Bom, com isso, concluímos que a técnica de retrofit da bancada pode-se alcançar o resultado esperado, gerando economia, uma vez que não necessitará a compra de um equipamento novo,
e também trazendo o equipamento para a realidade de hoje, com segurança e com as tecnologias atuais. Assim, podemos atender a necessidade da Escola Senai e a necessidade do aprendizado dos alunos, garantindo uma melhor formação no futuro. O nosso time é composto por mim apresentando, Lucas Nunes, técnico especialista em envase e processo na cervejaria Jacareí, o Pablo Rigueira, técnico de manutenção em equipamentos eletromecânicos, também na cervejaria Ambev Jacareí, Vanderlei Júnior, que é supervisor de manutenção e especialista das linhas de produção da Mubel de Taubaté, e o nosso professor Orlando Rosa, que também é o nosso orientador. Estamos felizes pela oportunidade de estar participando do 8º Simpósio Acadêmico de Engenharia e Produção e encerro aqui a apresentação. Muito obrigado. Olá, hoje iremos apresentar o projeto Soluções Sustentáveis e Gestão de Risco em Engenharia para a Mitigação das Enchentes, em um estudo de caso de Porto Alegre. Projeto esse que teve como autoras Amanda Azevedo, eu, Ellen Pestana, e a nossa professora, doutora Regina Jaqueline. Abordaremos as enchentes em Porto Alegre com foco nas causas, impactos e soluções. As enchentes têm um histórico devastador em Porto Alegre. Eventos catastróficos, como a enchente de 1941, marcaram a história da cidade gaúcha. Mas a tragédia de 2024 superou todas as marcas anteriores, revelando a fragilidade das infraestruturas e expondo desigualdade social. Com a queda de quase 10% no PIB do Rio Grande do Sul, o impacto econômico foi massivo, enquanto milhares de pessoas ficaram desabrigadas em condições precárias. O objetivo do estudo é compreender e mapear as causas e efeitos desses eventos e propor soluções práticas que tornem a cidade mais resiliente. Para isso, foi utilizada a metodologia Boltai, que permite uma visão abrangente dos riscos e das falhas, possibilitando uma resposta mais eficaz. Ela ilustra as ameaças primárias e as barreiras preventivas que podem ser implementadas, e as consequências desse tipo de catástrofe. Entre as causas estão chuvas intensas, lixo acumulado, solo impermeável devido à urbanização, falha na barragem de 14 de julho e o vazamento do Muro de Mauá. Essas falhas levam consequências graves, como perda de vida, destruição da infraestrutura e severos impactos econômicos. Por isso, esse método nos ajudou a estruturar soluções práticas e direcionadas para cada uma dessas ameaças. Dando continuidade, dando seguimento à apresentação, com base nas análises, identificamos barreiras preventivas e mitigadoras. Começando pelas preventivas, podemos ressaltar o sistema de alerta, as campanhas de vacinação, fundos de contingência e a própria fiscalização e manutenção periódica das bombas hidráulicas e da barragem 14 de julho. Ainda nas barreiras preventivas, partindo para uma das estratégias inovadoras que poderiam ser adotadas, ressaltamos o AGERS SCFB, uma barreira automática de contenção contra inundações desenvolvida pela empresa belga, pela organização belga AGERS, que possui um sistema de auto-fechamento. Ela é protegida abaixo da superfície e usa pressão hidráulica para subir automaticamente, podendo ser uma estratégia de reforço do Muro de Mauá, já que evidenciou uma fragilidade na sua estrutura. Além disso, pensando na ocorrência de fortes chuvas na região, salientamos o UTSUDS, um asfalto poroso de drenagem rápida da empresa inglesa Tarmac, contribuindo para a drenagem da cidade nos períodos chuvosos e na drenagem do solo em caso de falha nos mecanismos de proteção. Abordando agora as barreiras mitigadoras, destacamos o monitoramento climático constante, a conscientização sobre limpeza urbana e desmatamento e o treinamento periódico de evacuação. Ademais, a terceira estratégia inovadora que poderia ser adotada é o muro de segurança CHT Maxi Clapshot, um muro da empresa alemã Hermann Reithaler, em que o sistema é acionado automaticamente sem depender da energia externa. Então, ele seria usado para proteger as casas de bomba da cidade e os monumentos históricos. Dessa forma, concluímos que a implementação dessas tecnologias não só proporciona segurança para a população, mas também protege o meio ambiente, evitando perdas florestais e preservando o patrimônio cultural. Assim, a cidade de Porto Alegre poderá alcançar um futuro mais seguro e sustentável, pronta para enfrentar eventos extremos com mais resiliência.
Por fim, essas são as nossas referências que embasaram o nosso estudo e propostas. E foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Olá, sou Mauro Campelo. Vou apresentar o trabalho Desafios e Soluções na Gestão de Hortifruti, estratégias para minimizar perdas e garantir qualidade. Os autores são Israel Zacarias Maciel, Laura Mateus de Carvalho e Ryan Rafael Silva Lima, orientados por mim. O setor de hortifruti atua com alta circulação de clientes nos mercados em geral. Por outro lado, apresenta altas perdas no mesmo segmento. Para minimizar tais perdas, políticas e procedimentos mais robustos são necessários, principalmente em setores com produtos perecíveis, caso dos hortifrutis. Então, vários fatores causam essas perdas: a temperatura indevida, a umidade, a iluminação, a contaminação direta e cruzada. Quais são os benefícios esperados? Prolongar a vida útil dos produtos, promover a segurança alimentar, reduzir desperdícios no setor e aumentar a satisfação dos clientes. Os objetivos: identificar práticas eficazes para a qualidade de hortifruti em mercados e supermercados. O método utilizado para essa pesquisa inclui revisão bibliográfica qualitativa, com literatura especializada, artigos, sites, entre outras fontes pertinentes ao tema. Entre os fatores que afetam a qualidade e vida útil dos hortifrutis, podemos destacar reações enzimáticas, insetos, doenças, taxa de respiração e sensibilidade ao etileno e danos físicos. Influência da temperatura, umidade e luz na qualidade. Em termos de contaminação e higiene, podemos se destacar a importância da higiene na colheita, no manuseio pós-colheita. As principais agentes contaminantes são, entre alguns, a salmonela, a shigella, e os Staphylococcus aureus, entre outros. Fatores de contaminação. Primeiro, destaque-se o agrupamento incorreto, que envolve misturas. O peso excessivo, danificando os produtos mais embaixo. Iluminação inadequada, tanto excessiva quanto falta de iluminação. A umidade e o excesso de oxigênio. Algumas práticas e estratégias eficazes identificadas na pesquisa são: implementação de gestão rigorosa e procedimentos padronizados, controle de temperatura, umidade, iluminação, separação adequada, sensibilização ao etileno e treinamento de colaboradores e o layout dos produtos. Em termos de impacto da implementação, temos redução dos desperdícios, melhoria da eficiência operacional, aumento da competitividade e rentabilidade, investimentos contínuos e satisfação dos clientes, o que é muito bom. As perdas do setor de hortifruti são um desafio significativo para os supermercados. A qualidade dos produtos hortifruti é essencial para a redução de custos e desperdícios, além da satisfação dos consumidores. Aqueles que investem em estratégias robustas e inovadoras estarão bem mais posicionados também para enfrentar os desafios do mercado, garantir a segurança alimentar e aumentar a fidelidade dos clientes. As palavras-chave da pesquisa são conservação, contaminação cruzada, hortifruti e segurança. Em relação às referências, estão todas no corpo da pesquisa. Recomendo uma boa leitura e grato pela atenção. Olá, sou Mauro Campelo e vou apresentar o trabalho Gestão de Conhecimento aplicada a micros e pequenas empresas. O trabalho é de autoria de Joyce Rodrigues, Letícia Carvalho e Michele Oliveira, sob minha orientação. Conhecimento é considerado um bem importante para a competitividade. É um fator importante pelas incertezas da competitividade, ou seja, quanto maior o conhecimento, pode-se minimizar tais incertezas. O conhecimento adquirido requer um desempenho estratégico de criação de processos, ou seja, a possibilidade de identificar
capturar e alavancar o conhecimento internamente. A gestão do conhecimento é uma disciplina com foco no manuseio dos conhecimentos organizacionais. Ela é usada ou deve ser usada sistemática e holisticamente. É uma maneira ótima de usar o conhecimento para agregar valor ao negócio. Segundo o Sebrae, gestão do conhecimento são práticas que auxiliam na criação, registro, compartilhamento, proteção e uso de conhecimentos relevantes, visando inovação e tomada de decisão mais assertivas. Ou seja, gestão do conhecimento gera competitividade e aumenta as competências internas, contribuindo para os resultados. As micro e pequenas empresas, elas têm um processo significativo na economia do país. Então, o conhecimento, comunicação e informação são vitais para as mesmas. Elas também são vulneráveis a incertezas do mercado e talvez mais vulneráveis que as grandes empresas, pela baixa estrutura que muitas vezes elas têm. E a gestão do conhecimento contribui para minimizar as face ao nível de competitividade. Ou seja, as MPEs têm um papel relevante na economia, seja por geração de emprego, crescimento econômico, inovação e empreendedorismo. Cerca de 54% estão nas micro e pequenas empresas, corresponde a 99% das empresas privadas e contribuem para 27% do PIB. Um peso significativo. Os objetivos: evidenciar a aplicação da gestão do conhecimento nas micro e pequenas empresas, principalmente pela participação relevante que elas têm na economia, justifica dessa forma estudar a gestão do conhecimento. A metodologia é uma revisão bibliográfica qualitativa, com literatura especializada, artigos, sites, entre outras fontes pertinentes ao tema. Entre os resultados, destacamos: segundo o Sebrae, o conhecimento é o maior capital de uma empresa. Sabendo utilizar o conhecimento, se torna uma ferramenta para a competitividade. Informações geram conhecimento em uma organização, o que é importante para as inovações. Micro e pequenas empresas têm total possibilidade de implementar a gestão do conhecimento, não limitada apenas às grandes empresas. Fel e Dornelas destacam que a modernização causada pela tecnologia possibilitou a utilização das informações e do conhecimento para melhorar o planejamento estratégico, que é importante para o negócio. Como resultado, as tomadas de decisão tornam-se mais assertivas e rápidas. Com o uso de dados pelos gestores, possibilitou-se a utilização de mecanismos de satisfação para os clientes, promovendo o crescimento. Entre as formas de aplicação do conhecimento, ou da gestão do conhecimento, temos memória organizacional, o mural de avisos, as lições aprendidas, o compartilhamento dessas lições e os portais de compartilhamento, que podem ser digitais ou tradicionais. Considerações finais. Existe, sim, a viabilidade de implementação de prática da gestão do conhecimento em micro e pequenas empresas. Isso é uma ferramenta fundamental para a competitividade das mesmas. Aplicar a prática de gestão do conhecimento não é restrito apenas às empresas de grande porte. Identificadas estratégias simples e práticas de compartilhamento de informações em micro e pequenas empresas. Não se espera algo muito sofisticado, até em função de limitação de recursos, sejam tecnológicos ou até financeiros. As palavras-chave do trabalho são gestão do conhecimento, organização, MPEs, micro e pequenas empresas e competitividade. As referências estão no corpo da pesquisa e vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado pela... Olá, meu nome é Joyce Sesca e, juntamente com a Maria de Fátima Bianco, somos autoras do trabalho O Conhecimento sobre a Manufatura Aditiva no Meio Acadêmico e Profissional. Inicialmente, precisamos entender essa comparação entre a manufatura subtrativa e a manufatura aditiva. A manufatura subtrativa, ela consiste na remoção da matéria-prima até a elaboração do produto, enquanto a manufatura aditiva é a deposição de camada sobre camada até a elaboração do produto baseado no modelo 3D.
Existem dois conceitos presentes em grande parte das impressoras 3D, na qual a tecnologia de manufatura aditiva se apoia, que é a modelagem digital e a fabricação de camada sobre camada, assim como definido por Souza 2016. Também é importante termos em mente que cada impressão 3D ela vai variar de acordo com as características e propriedades da máquina. E esse é um ponto importante a ser considerado quando, principalmente, um produto depende diretamente das propriedades do material escolhido e se essa impressora será capaz de utilizar este material, assim como definido por Martins Nascimento 2017. Esse estudo ele teve como objetivo identificar o surgimento, os fundamentos da manufatura aditiva e também a disseminação e levantar o conhecimento sobre essa tecnologia no meio acadêmico e profissional. A metodologia utilizada foi de pesquisa aplicada, bibliográfica, descritiva, de campo e natureza quantitativa. Houve aplicação de um questionário, que foi elaborado pelo Google Forms, e direcionado aos estudantes e profissionais das áreas de engenharias e administração, com o intuito de levantar o conhecimento sobre o tema. Contou com um total de 101 participantes, com foco na localização de Juiz de Fora, Minas Gerais, e a data de aplicação foi em abril de 2021. Podemos perceber que 45%, ou seja, a maioria dos participantes tem entre 18 e 25 anos, enquanto a minoria, 10%, tem entre 36 e 40 anos. Também podemos notar que 53% são estudantes, enquanto 47% profissionais já graduados, 77% são das engenharias, enquanto 23% da administração. Quando questionados se sabem o que é manufatura aditiva, temos que 60% sabem o que é, enquanto 40% disseram não saber. Quando questionados se já utilizaram ou utilizam de algum software de modelagem 3D, nós temos que 56% disseram que sim, enquanto 44% disseram que não. Quando questionados se já estudaram sobre os tipos de impressão 3D, nós temos que 36% disseram que sim, enquanto a maioria, 64%, disseram que não. Temos também os estudos de Almeida, 2019, que corroboram com os dados, né, uma vez que traz que a insuficiência de mão de obra qualificada dificulta o recrutamento, seleção e demanda maiores esforços para treinamento. Quando questionados se utilizariam algum tipo de impressão 3D para elaboração de protótipos, nós temos que 63% disseram que sim, enquanto 19% disseram que não, e 18% disseram que talvez. Ainda questionando sobre a manufatura aditiva e perguntando se consideram importante para o desenvolvimento de novos produtos, nós temos que 66% disseram que sim, enquanto 33% disseram não saber e 1% disse que não. Mais uma vez, o estudo de Almeida corrobora, dizendo que as barreiras, né, entre as barreiras de implementação de novas tecnologias, nós temos a resistência à mudança, como um ponto a ser mencionado, e que pode ocorrer por diversos fatores, entre eles o receio ao novo, o comodismo, a necessidade de requalificação ou treinamento e o desconhecimento. Quando perguntado se conhecem alguma empresa de impressão 3D, nós percebemos que 46% somente disseram que sim, enquanto 54% disseram que não. Então, podemos inferir que na região, ou as empresas não têm divulgado com frequência ou eficiência os seus serviços, ou de fato é uma oportunidade para novos empreendedores. Considerações finais. Bem, a manufatura aditiva ela é uma tecnologia que está em constante evolução, atual e considerada um pilar da indústria 4.0, capaz de revolucionar a forma de produção. Também exige mão de obra qualificada, o que é algo promissor para os estudantes e profissionais, como uma promissora oportunidade de emprego. Já para as empresas, a manufatura aditiva surge como uma importante ferramenta no desenvolvimento dos mais diversos produtos e também como forma de se manterem competitivas. Aqui foram as referências utilizadas no estudo. Obrigada.
Olá, eu sou Maria Eduarda e eu vou estar apresentando o estudo desenvolvido em conjunto com Luiz Henrique e Tiago Magalhães sobre a seleção de frota de veículos para uma revendedora de bebidas que está localizada em Juazeiro, no estado da Bahia, onde nós pudemos aplicar o método AHP, ou Análise Hierárquica de Processos, como método de decisão multicritério, uma vez que foi possível realizar a comparação de diferentes alternativas com base em variados critérios. Contextualizando, nós estamos falando aqui de uma revendedora de bebidas, que está com um alto crescimento da demanda e que precisa de um novo veículo para atender tanto em termos de capacidade quanto em termos de pontualidade, a fim aí de garantir o alto nível de serviço e também o indicador de ativo. Esse indicador ele se traduz basicamente em entregar na hora certa e na quantidade correta. Para Braga, a importância de alcançar esses altos níveis de desempenho desse indicador está baseada justamente na satisfação do cliente e na preservação da imagem organizacional. Portanto, a finalidade do nosso estudo é justamente fazer a seleção desse veículo através do AHP, a partir também de critérios previamente estabelecidos junto ao decisor. E aí o AHP ele foi escolhido nesse contexto justamente por sua capacidade de estruturar problemas complexos, em uma hierarquia de objetivos, critérios e alternativas, facilitando ali a análise e a comparação entre diferentes opções. Primeiramente, nós determinamos o problema e o tipo de solução que foi buscada. Logo após foi feita a construção de uma matriz de comparação dos critérios, onde a gente pôde atribuir ali os pesos relativos de acordo com a importância percebida pelo problema, no caso junto ao decisor. Isso foi feito através da escala SAT. Em seguida foi criada uma matriz de comparação das alternativas para cada critério, o que possibilitou no fim a avaliação detalhada e a identificação das preferências de decisão. No caso em estudo, o AHP ele foi usado para estruturar a hierarquia de decisão a partir do objetivo, e a gente acabou classificando ali 5 alternativas de veículos que podem atender à demanda da revenda de bebidas. Essas foram as alternativas consideradas, Nós tivemos 3 tipos de caminhões, o bitruque, o truque e o toco, uma van e uma carreta do tipo cavalo mecânico. Para selecionarmos os critérios, nós consultamos alguns stakeholders da logística, além do gerente de operações da distribuição. E assim nós chegamos aos seguintes critérios selecionados, capacidade de carga, cobertura diária ou clientes atendidos e facilidade de manobra e acesso. Esses critérios eles são essenciais para garantir que o novo veículo escolhido ele contribua para o cumprimento do indicador. Assim, nós criamos as matrizes de comparação par a par, tanto dos critérios quanto das alternativas em cada um deles, que aconteceu em uma reunião com o decisor. E aí as informações elas foram integradas ao software FAHP e assim nós selecionamos ali a opção apropriada. Os resultados destacaram a priorização clara de alguns critérios em detrimento de outros, A capacidade de carga ela foi definida pelo decisor como mais importante para a escolha do veículo, sendo fortemente preferível em relação aos outros 2 parâmetros, com um valor ali de 8 na escala SAT, sendo o fator decisivo e mais valorizado, apontando ali a relevância de transportar grandes volumes de bebidas. Seguido ali também do critério de cobertura diária, apontando para a necessidade de atender um número maior de clientes e, por fim, facilidade de acesso. Ao avaliar as alternativas de veículos com base nesses critérios, os caminhões de maior capacidade de transporte, eles acabaram se destacando. O bitruque foi a melhor alternativa nas comparações, especialmente em termos de capacidade de carga e cobertura diária, tornando-se ali a melhor escolha recomendada para revenda, com uma avaliação de cerca de 28,06%. E aí esse é o ranking final que aparece aí no gráfico, seguido do truque, da carreta, do toco e por fim a van. O bitruque, neste caso, ele vai atender a necessidade de transportar grandes volumes e também a capacidade de cobrir uma área ampla de clientes, sendo mais versátil do que o cavalo mecânico, por exemplo. E aí, diante do exposto, a metodologia AHP, ela demonstrou ser uma ferramenta eficaz ali na escolha do veículo mais adequado para a revenda de bebidas. Inclusive, ela pode ser aí utilizada com uma maior gama de critérios, a depender do caso, e com a capacidade de carga e a cobertura diária sendo os critérios ali mais valorizados, o bitruque, neste caso, acabou sendo a melhor opção, e esses resultados confirmam a necessidade de priorizar esses tipos de critério. Então, logo, essa escolha ela vai estar ali em sintonia com o objetivo de aumentar a eficiência operacional da revendedora, aumentando também a satisfação do cliente e o nível de serviço. Muito obrigada! Olá,
meu nome é Thiago Marcondes e o nosso trabalho é sobre segurança digital em aplicativos bancários, com os coautores Marco Riqueto e Marcelo Benevides. Me chamo César Ribeiro e irei conduzi-los à apresentação. Nos últimos anos, o uso de aplicativos bancários em smartphones transformou-se em parte essencial do dia a dia e na convivência também, permitindo que milhões de usuários realizem transações financeiras com conveniência. No entanto, essa facilidade trouxe novos desafios para a segurança da informação, com cybercriminosos cada vez mais focados em explorar vulnerabilidades nos sistemas. Esse estudo busca identificar as principais ameaças digitais enfrentadas pelos usuários de aplicativos bancários em smartphones e propor recomendações de segurança acessíveis e eficazes, com o objetivo de reforçar que a segurança digital é além da tecnologia, sendo também um desafio comportamental. Na primeira etapa da metodologia foi analisar relatórios de grandes empresas de cibersegurança, como a Kaspersky e a Symantec, para identificar incidentes de segurança e as principais tendências de ataques em aplicativos bancários. Isso ajudou a mapear quais ameaças impactariam o ambiente digital nos últimos 5 anos. Nessa segunda etapa, entrevistamos especialistas em segurança de instituições financeiras para entender as vulnerabilidades mais comuns nas transações móveis e solução de proteção. Esses profissionais trouxeram também suas visões sobre o papel do usuário e quanto ao seu conhecimento impacta na eficácia das medidas de segurança. Já na última etapa, envolveu entrevistas com usuários de aplicativos bancários para analisar as práticas de segurança, como o uso de senhas fortes, a cautela nas redes públicas de Wi-Fi. Essa etapa foi importante para entender o que as pessoas realmente, onde está a lacuna em relação à prática de segurança recomendada. Como estão aqui os dados, 45% dos usuários utilizam senhas fracas, 60% acessam aplicativos em Wi-Fi público e ameaças comuns são phishing e malwares móveis. Os resultados mostram que existem pontos críticos no comportamento do usuário. Menos da metade usam senhas fortes, uma grande parcela acessa aplicativos em redes públicas, redes de Wi-Fi públicas, né? Esse comportamento aumenta a vulnerabilidade e o ataque de phishing, onde os usuários são levados a sites falsos, onde roubam suas credenciais, infectam com malwares e os dispositivos ficam infectados com esses malwares. Como vocês podem ver, temos duas recomendações, uma para os bancos e outra para os usuários. Vou começar pelos usuários. Senhas fortes, autenticação de 2 fatores ou multifatorial, tá? E evitar também redes públicas. Já para os bancos, sempre recomendado campanhas de conscientização do usuário, tá? Aprimorar também defesas digitais. Já como solução, o estudo recomenda que usuários adotem boas práticas, como senhas fortes e autenticação multifatorial, além de evitar redes públicas. Para os bancos, é crucial investir na campanha de conscientização para educar os clientes sobre o risco e reforçar sobre defesa digital. Concluímos que a proteção em aplicativos bancários exige tanto tecnologia avançada quanto comportamento responsável por parte dos usuários. Apenas com essa combinação podemos ter uma experiência segura e confortável para os usuários. Lembrando que as empresas e os usuários têm que trabalhar junto para minimizar riscos na segurança digital.